A nossa história começa com um rio que acorda em pé, cercado por nuvens, bem na frente de um anjo. O anjo começa explicando que ele acabou de morrer, mas que ainda não vai seguir pro além. Resumindo, o rio virou a mais nova vítima do formidável Caminhão Kun. Agora é o Michael quem vai mandar ele para um novo mundo, para começar a vida do zero. Segundo Michael, o Rio não vai ter nenhuma missão especial ou objetivo grandioso nesse novo lugar. Ele vai estar livre para viver do jeito que quiser. Quando o Rio diz que quer levar uma vida tranquila e de boa, o Michael não vê problema nenhum. Mas antes de mandar ele, o anjo precisa dar um resumo rápido do mundo onde ele vai reencarnar. O lugar se chama Fai, um mundo mágico onde mais ou menos 20% da população consegue usar magia ligada ao seu elemento natural. No caso do Rio, o elemento mais forte dele é a água. Como ele pediu uma vida pacífica, o Michael já deixou uma casinha aconchegante pronta para ele. Como itens iniciais, ele deu 2 livros de introdução, uma faca e ainda colocou uma barreira mágica em volta da casa para afastar monstros. Como parte do kit iniciante, o Michael deu para ele uma casa de gelo com comida suficiente para 2 meses, então o Rio não precisa se preocupar em passar fome por um tempo. E também deixou um livro cheio de informações sobre os monstros que ele pode encontrar na região, que vai ser bem útil quando ele tiver que lidar com as criaturas da floresta. Por enquanto, o Rio está animado para testar as novas habilidades mágicas. Ele sai para fora e solta o feitiço da bola de água, e na hora aparece uma esfera de água na mão dele. A magia é bem mais simples do que ele imaginava. Mais impressionante ainda, ele consegue conjurar só imaginando a esfera sem precisar falar nada. Agora que sabe que consegue usar magia, ele corre pro banheiro e começa a encher a banheira. Mas logo percebe um problema, ele só sabe criar água e não quer tomar banho gelado. Então ele vai lá fora e tenta fazer uma fogueira para esquentar a água. O problema é que ele não faz a menor ideia de como acender fogo desse jeito. Depois de tentar um pouco, ele desiste e se joga no chão, derrotado. Só que quando ele olha para o sol, tem uma ideia. Pega um balde, enche de água e começa a tentar comprimir o líquido, extraindo calor. Aos poucos, o gelo começa a se formar. Com mais um pouco de esforço, ele molda o gelo numa espécie de lente improvisada. Usando essa lente, ele concentra a luz do sol e consegue acender a fogueira. Com o fogo aceso, ele esquenta a água e finalmente toma um banho quente. No fim do primeiro dia, ele relaxa e aproveita o momento. Agora que aprendeu a criar gelo, ele se dá conta de que o contrário também deve ser possível. Se ele consegue tirar o calor da água para congelar, também deve conseguir adicionar calor e deixar a água morna. Mas isso vai precisar de prática. No dia seguinte, enquanto toma café da manhã, o Rio começa a pensar. Ele só tem comida para 2 meses, então logo vai precisar sair para caçar. Mas uma faca simples provavelmente não vai servir para se defender dos monstros da floresta. Então ele decide treinar magia ofensiva. Primeiro, tenta lançar uma bola de água num tronco de árvore. E funciona como ele imaginava. Mas percebe que um respingo desses não vai adiantar nada numa luta de verdade. Ele lembra que pode aumentar a força da água se comprimir a esfera e concentrar a pressão. A ideia é boa, mas ele ainda não tem controle suficiente. O jato de água mal é mais forte que uma pistola d'água de brinquedo. Aí o Rio lembra de uma coisa que o Michael disse antes da reencarnação. Magia depende muito da imaginação. Quanto mais clara for a imagem na cabeça, melhor o resultado. E o resto é treino. Depois de vários dias treinando direto, os jatos de água dele começam a ficar mais fortes. Ainda não o bastante para derrotar o monstro, mas já é um bom começo. Ele também aprende a criar água quente e agora pode tomar banho morno sempre que quiser. O controle de temperatura ainda tá meio ruim, mas ele segue praticando. Na manhã seguinte, resolve treinar magia de gelo de novo. Dessa vez, tenta formar gelo direto do ar. É bem mais difícil e leva quase 3 minutos, mas ele consegue. Só que, diferente da água, o gelo é bem mais complicado de lançar com força. O treinamento de combate ainda não tá rendendo muito. Nenhum dos feitiços que o Rio inventou tem força real. Mesmo assim, ele continua se esforçando por horas, sem parar, até cair de exaustão por falta de mana. Percebendo que chegou no limite por hoje, ele decide descansar. Mas no dia seguinte, assim que recupera a energia, volta a treinar com tudo. Essa rotina vira o novo dia a dia do Rio. Nas semanas seguintes, com todo esse esforço, ele já consegue criar gelo instantaneamente e agora tem um feitiço ofensivo confiável. Com seu set de magias ofensivas finalmente pronto e os estoques de comida começando a acabar, o Rio se aventura pela primeira vez na floresta para caçar. Logo de cara, ele encontra pegadas de algum animal e decide seguir. Isso leva ele até um rio próximo. Enquanto explora a área, o Rio encontra um pouco de quartzo na beira do rio. Dá para usar para acender fogo batendo contra o fio da espada. Ele também aproveita para pegar umas ervas desintoxicantes caso precise mais para frente, mas do nada ele ouve um rosnado forte vindo de trás. Quando se vira, dá de cara com um javali menor e fica paralisado. O bicho parte para cima dele, e como essa é a primeira vez que o Rio enfrenta uma situação de vida ou morte, ele entra em pânico. No último segundo, consegue se jogar para o lado e desvia por pouco da investida. Só que o javali não desistiu. Ele se vira para atacar de novo. Por sorte, a mente do Rio clareia bem na hora. Quando o javali vem para cima, ele cria uma trilha de gelo embaixo das patas da criatura, fazendo ela escorregar.
Sem perder tempo, ele invoca várias pontas de gelo afiadas bem no caminho do bicho, e acerta em cheio, matando o javali na hora. Depois disso, o Ryu pega o livro de monstros para entender melhor o que enfrentou. Pelo que está no livro, o javali menor é o monstro mais fraco daquela floresta. Dá pra ver que o guia é feito para iniciantes, né, já que a maioria das criaturas listadas são bem básicas. Só que mais pro fim do livro, ele vê 2 páginas extras meio destacadas. Parece que tem coisa importante ali. Uma das páginas fala sobre dragões, criaturas absurdamente poderosas, capazes de destruir cidades sozinhas. O guia recomenda fortemente que se algum dia você encontrar um, a melhor coisa a fazer é correr. Tentar lutar seria inútil, mas ao mesmo tempo, fugir de um dragão também é quase impossível. Ou seja, encontrar um é basicamente game over. A outra página menciona seres misteriosos chamados Akuma, que seria um tipo de anjo caído, mas o livro quase não traz informações sobre eles. Só diz uma coisa, se você vê um, já era. No dia seguinte, o Ryu sai de novo para caçar. Mas enquanto está distraído, um falcão gigante assassino mergulha do céu e ataca de surpresa. A criatura usa magia de vento para lançar cortes afiados como navalha. Ryu não tem escolha a não ser fugir, criando rapidamente escudos de gelo para bloquear as lâminas de vento que vêm em sua direção. Ele sabe que falcões são inimigos extremamente perigosos e preferia evitar a luta, mas escapar não é uma opção, então ele decide encarar. Levanta a mão e dispara vários jatos de água, mas o falcão desvia com facilidade e vem direto para cima usando mais magia de vento. O Ryu consegue reagir a tempo, forma um escudo de gelo que corta o olho do falcão, fazendo a criatura cair no chão. Pouco depois, o falcão recobra a consciência, mesmo com o olho perdido para sempre. Ele voa para longe, mas antes de desaparecer, encara o Ryu por um instante. Aquele olhar deixa claro, agora é pessoal. Ryu suspira aliviado por ter saído vivo, mas sabe que isso está bem longe da vida tranquila que ele tinha imaginado. Durante a perseguição com o falcão, ele correu tão fundo na floresta que acabou se perdendo. Ele anda por um tempo até que escurece. Enquanto tenta achar o caminho de volta, ele encontra um lago iluminado e bem no meio dele está um Dullahan. E pelo jeito da criatura, ela já percebeu a presença do Ryu. Com o tempo, o Ryu vai melhorando suas habilidades com muito treino, dominando a arte de caçar e conservar comida sem grandes dificuldades. A magia de água dele ficou bem mais poderosa. Agora ele consegue invocar lâminas de gelo afiadas como facas e fazê-las caírem num instante. Até os jatos de água dele ficaram mais fortes, já cortam pedra com facilidade. Nesse ponto, ele se tornou bem habilidoso em combate, mas ele não treinou só magia de gelo. Desde o encontro com Dullahan, ele tem ido à floresta toda noite para enfrentá-lo. Curiosamente, o livro de monstros nem menciona esse tipo de criatura. Ou Dullahan não é considerado um monstro, ou é forte demais para estar num manual de iniciantes. De qualquer forma, o Ryu está determinado a encarar. Com o seu bastão de gelo, ele começa a lançar ataques, tratando o confronto mais como um treino do que uma luta de verdade. Mas o Dullahan é muito mais forte e habilidoso. Ryu faz de tudo para se defender com escudos de gelo, tentando bloquear os golpes que vêm, mas mesmo assim é derrotado em segundos. Apesar do Dullahan nunca ter falado uma palavra, o Ryu tem a sensação de que ele está tentando ensinar algo, como se estivesse moldando ele para se tornar alguém mais forte. De repente, o Dullahan ergue a espada e canaliza magia de água para estender a lâmina. Nesse momento, o Ryu fica chocado ao perceber que ele também usa magia de água. Depois de mostrar como a técnica funciona, o Dullahan entrega a espada para o Ryu e vai embora tranquilamente em direção ao lago. Um dia, enquanto o Ryu tá caçando, ele é surpreendido por aquele mesmo falcão assassino do encontro anterior, mas tem algo estranho. Ele não lembra do falcão ser preto. Provavelmente evoluiu, treinou e ficou mais forte só para esse momento de revanche. O falcão mergulha do céu, soltando uma chuva de cortes de vento. O Ryu responde conjurando 5 camadas de muros de gelo para se proteger. Só que agora, com os ataques do falcão bem mais fortes, essas barreiras somem num piscar de olhos. Ele começa a ficar ansioso, sentindo a pressão. Desesperado, o Ryu corre pelo campo, levantando muros de gelo para tentar escapar dos golpes. Quando vê uma brecha, ele ataca com várias pontas de gelo, mas o falcão desvia fácil, avançando com uma velocidade absurda. E ainda não acabou. O falcão solta um grito bem agudo. Numa frequência que atrapalha a magia do Ryu, os escudos de gelo desaparecem e ele fica totalmente exposto. O falcão continua parado no ar, bem na frente dele, e o Ryu sente que vem um ataque forte. Só não sabe quando. Segundos depois, sente uma carga elétrica no ar e do nada um raio é lançado direto nele. Por sorte, ele consegue usar um pedaço de pau como para-raios e pular pro lado, escapando por um tris. Ainda se recuperando do susto, o falcão mergulha de novo para dar o golpe final com as garras. No último instante, Ryu invoca sua espada de gelo e consegue desviar o ataque. Eles trocam mais alguns golpes até que o Ryu lembra do treinamento intenso com o Dullahan. Quando percebe uma abertura na defesa do falcão, ele acerta a espada direto no pescoço da criatura. O falcão cai no chão e o Ryu caminha até ele, com uma sensação estranha de compreensão. Ele entende como o falcão se sente. Depois de perder um olho, ele treinou sem parar, tentando provar que era mais forte. E o Ryu também fez a mesma coisa. Treinou, evoluiu e no fim venceu. Depois disso, o Ryu começa a voltar para casa, mas do nada um dragão aparece na frente dele.
ele se lembra do que o livro dizia: dragões são invencíveis, e acha que esse é o fim. Mas para sua surpresa, o dragão fala com ele por telepatia. E o mais inesperado, não parece nada agressivo. O dragão diz que tá só de passagem, procurando um falcão preto que passou por ali. Ele quer saber se o Ryu viu alguma coisa. Aliviado por não estar em perigo, Ryu entende que o dragão tá falando do falcão que ele acabou de derrotar. Meio nervoso, ele se desculpa e explica que foi atacado primeiro e só se defendeu. O dragão fica chocado ao saber que um humano derrotou um falcão, mas não parece bravo. O que realmente chama a atenção dele é a espada que o Ryu tá carregando. Ele reconhece na hora como sendo a espada do Rei Ada. Pra esse rei ter confiado uma arma dessas a um garoto, o Ryu deve ter feito algo importante. O dragão acaba criando um certo respeito por ele. E como o Ryu ainda tá tentando entender esse mundo novo, aproveita para fazer algumas perguntas. Eles acabam conversando por horas, até que anoitece e o dragão diz que precisa voltar para casa. Ryu agradece pela conversa e o dragão também agradece, dizendo que fazia muito tempo que não tinha um papo tão interessante. Eles se despedem. Enquanto isso, lá no céu, Michael tá revisando os registros da reencarnação do Ryu, quando percebe algo que tinha deixado passar. O Ryu recebeu um traço oculto. E é um traço que Michael não via desde que mandou uma garota para esse mundo. Há 10 mil anos. O traço do Ryu é juventude eterna. Michael fica intrigado, é algo bem raro. E mais nada. É só isso, esse foi o final do primeiro episódio. Comenta a palavra parte 2 para eu saber que você chegou até aqui. Assiste o próximo vídeo da tela, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Ah! E lembra de ver os vídeos até o final, isso ajuda demais o canal a crescer.